Esse é o Mundo Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 17 de abril de 2025, 8 horas da manhã aqui em São Paulo, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos duas novidades interessantes. Primeiro, um grande ataque ucraniano contra várias coisas na Rússia, inclusive contra Moscou, um monte de alvos atingidos, inclusive uma fábrica de rolamentos aqui em Kursk e uma usina termoelétrica em Moscou. Os russos estão reativando a tentativa de avançar em várias frentes. Então nós temos tentativas russas aqui em Piatyhatsky, em Pokrovsk, em Toretsk e em Luhansk, mas não conseguiram avançar nada. Tentaram avançar, colocaram um monte de tanque, colocaram um monte de coisa e foram repelidos com muita força, né? Do ponto de vista diplomático, parece que os esforços americanos para tentar dissuadir a Europa de ajudar a Ucrânia falharam ontem, né? Você lembra? A gente estava mencionando ontem que o Trump mandou o Marco Rubio e o Witkoff para Paris para conversar com os europeus e evitar mandar armas para a Ucrânia. Pois bem, hoje os enviados ucranianos estão indo para Paris para conversar com os europeus. Aparentemente não vai ter solução de continuidade, não vai ter problema o envio de armas da Europa para a Ucrânia, por mais que os Estados Unidos queira parar com isso, né? Com isso, cresce o pessimismo dos americanos, inclusive das pessoas próximas ao Trump, sobre um possível acordo de paz, ou seja, eles estão vendo que não vai ter acordo de paz nenhum. Esse é o primeiro passo mesmo para o Trump perceber. Em seguida, que a melhor linha de ação dele é passar a ajudar a Ucrânia com muito mais força, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Se Imposto é Inevitável, Relaxa e Goza, John Gonçalves e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes da gente começar o assunto propriamente dito, deixa eu lembrar vocês da nossa rifa. Estamos fazendo uma rifa para ajudar o grupo do GUR lá em Kiev. Pretendemos arrecadar 10 mil reais, já temos 8 mil reais, desculpa, 10 mil dólares, já temos 8 mil dólares arrecadados, mas dá tempo ainda de participar, hein? Tá no link da descrição desse vídeo, o link para essa explicação aqui que fala sobre os itens que estão sendo rifados. São itens de valor sentimental, um capacete de troféu de guerra, uma lumináriazinha do Ministério da Defesa ucraniano, enfim, tem um monte de coisa, tem selos, tem patches. Os patches são todos patches efetivos usados por soldados ucranianos e doados para essa causa. Então o sorteio vai ser dia 19 agora, sábado, às 19 horas. Ainda tem tempo, tá? Já tem 82% dos bilhetes vendidos, mas você ainda consegue achar alguma coisa aqui lá para o final, tá? Aqui menos de 5 mil, acho que não tem pouca coisa aqui, tudo acima de 5 mil aqui. Mas é só marcar e participar, não deixem de participar. Obrigado a todo mundo que já comprou o seu bilhete. E se você não comprou ainda, não perca a oportunidade. É até sábado agora, às 19 horas. Vamos ver se a gente consegue fechar esses 10 mil dólares para mandar para o pessoal lá, sem problemas, né? Bom, falando sobre a situação na Ucrânia, de ontem para hoje foram 75 drones Shahid lançados pelos russos, 25 foram derrubados por defesas antiaéreas, 30 por guerra eletrônica, de forma que ainda teve 20 que atingiu, e principalmente atingiram a região de Dnipro, tá? Dnipro foi bastante atingida, isso aqui tem algumas imagens da cidade de Dnipro, dá para ver vários incêndios causados aqui. Dnipro é essa cidade aqui, ó, bem no centro da Ucrânia. Mais uma vez, os alvos são alvos civis, não tem nada militar aqui nas coisas que foram atingidas dentro da cidade. Um absurdo completo, mais um crime de guerra russo nessa coisa. Dá para ver aqui, ó, prédios, ruas e coisa e tal, enfim, ataque a civis, né? 3 pessoas, infelizmente, foram mortas, inclusive uma criança, outras 30 ficaram feridas, né? Então, várias dormitórios, casas, uma escola e uma fábrica de comida, uma fábrica de alimentos, né, de produtos alimentícios, foram atingidas nesse ataque russo contra Dnipro, ou seja, alvos civis. Mais uma vez, o objetivo do Putin é causar terror na população ucraniana para que eles aceitem a proposta de, basicamente, perder, né? Porque o que o Putin quer na negociação é que o Trump consiga tudo o que ele quer, todos os objetivos dele, ou seja, que é proibir a Ucrânia de ter exército, entregar todas as regiões que a Rússia está ocupando, mesmo uma parte da região, ele quer que entregue a região inteira, e, enfim, assim, é simplesmente impossível, não vai acontecer de forma alguma isso, né? Bom, aqui a gente tem a imagem de um drone russo sendo atingido pela defesa antiaérea ucraniana. Dá para ver aqui o momento que ele é atingido. Aqui, ó. Tá só para ver um pontozinho, né? Realmente é longe, né?
Aqui o ponto que ele é atingido pela defesa antiaérea ucraniana, explode ali na região. A gente tem também os ataques dos ucranianos contra os russos. Também de ontem para hoje teve muita coisa atingida pelos ucranianos na Rússia. O principal foi essa fábrica de rolamentos ali em Kursk, né? Rolamento é rolimã, algumas pessoas chamam de rolimã, aquele tipo de... Isso é muito usado, inclusive, na indústria bélica, né? Então essa grande fábrica de rolamento lá em Kursk foi destruída por drones ucranianos. Kursk, a cidade de Kursk em si fica aqui, né? O Oblast de Kursk é o estado, né? Aqui é a cidade de Kursk e essa fábrica foi destruída nessa região aqui. Foi o principal objetivo ucraniano ontem. Mas teve outras coisas atingidas também, tá? Mais uma vez foram atingidos o quartel da 112ª Brigada Russa de Mísseis, que foi a brigada que lançou os mísseis contra Sumy no domingo de Ramos, né? Então está aqui um momento em que um drone ucraniano atingiu a área dessa brigada. É claramente um drone ucraniano, você vê que ali é a área da brigada mesmo, é a área militar, não é na cidade, né? E atingiu e teve bastante dano, a gente tem informações aqui. Ó. Durante a noite teve mais drones ucranianos atingindo também a 112ª Brigada ali em Kursk, que fica também esse lugar. E aqui a imagem dos danos causados nesse ataque ucraniano, né? Então, basicamente, você teve depósitos de munição e aqui, ó, depósitos de armas, alojamentos de pessoal, veículos, né, garagem de veículos, uma subestação de potência e uma torre de água foram destruídas nessa brigada, ou seja, isso daí é um pagamento pelo ataque contra civis em Sumy. Ainda é um pagamento insuficiente, porque como eu falo para vocês, os civis em Sumy jamais deveriam ter sido atacados. Atacar um alvo militar é algo justo, é algo que está dentro da guerra, né? Atacar alvos civis é completamente absurdo e não faz nenhum sentido. Bom, aqui tem mais informações sobre esse ataque na 112ª Brigada. Aqui ele mostra o local em que os drones foram atingidos, aqui a geolocalização da coisa toda, do que foi atingido, mostra que realmente foram os locais militares ali que foram atingidos pelos drones ucranianos, né? Tem aqui as imagens que a gente já viu, mas o importante é notar que isso foi geolocalizado e foi identificado que efetivamente atingiram essa brigada russa ali na região, né? Teve uma outra explosão próximo de Moscou, tá? Isso foi perto de um armazém, uma explosão que causou um incêndio na CHP-26, que é uma planta de eletricidade, uma termoelétrica ali em Moscou, né? Não está claro se isso daqui foi um ataque ucraniano ou se foi um acidente, ou pode ter sido uma sabotagem também, né? O fato é que houve uma explosão grande, a planta térmica está fora do ar, e lembra, hoje é dia 17 de abril, né? Exatamente um mês do início do cessar-fogo de atacar infraestrutura de energia que foi combinado com os russos. Vocês lembram, o último grande ataque ucraniano foi justamente no dia 18 de março. Então você bota 30 dias, como março tem 31 dias, então hoje, dia 17 de abril, já deu 30 dias do cessar-fogo que tinha sido combinado. Então hoje, em tese, a Ucrânia já pode voltar a atacar infraestrutura de energia da Rússia, inclusive refinarias e outras coisas. Então pode ter sido um ataque da Ucrânia. Eu estava fazendo a conta que 30 dias daria amanhã, dia 18 de abril, né? Mas a verdade é essa, como março tem 31 dias, 30 dias dá hoje, dia 30 de abril. Já foi 30 dias, a Ucrânia já está autorizada. O cessar-fogo temporário que foi prometido pelo Zelensky acabou de acabar. Então, não se sabe exatamente o que causou isso daqui. De novo, pode ter sido um acidente, pode não ter nada a ver com a Ucrânia, mas, de qualquer forma, é uma coisa positiva, uma usina térmica fora do ar lá em Moscou, né? Bom, resumindo aqui o dia, como vocês podem ver, teve um monte de coisa, né? Um incêndio na planta APZ-20, que é aquela planta de rolamentos lá em Kursk, um ataque de drones na 112ª Brigada lá na Rússia, né? Que foi a brigada de mísseis que lançou mísseis contra Sumy. A Ucrânia mostrou aquele novo míssil, drone, o BARS, a gente falou sobre isso ontem, né? Enfim, um monte de outras novidades aqui de ataques ucranianos em vários lugares, né? Bom, os ucranianos na linha de frente tem um monte de movimentação, tá? A linha de frente agora está animada, parece que acabou o cessar-fogo, a linha de frente está animada, principalmente com os russos tentando avançar, mas
não conseguiram avançar muita coisa. Essa ponte aqui, ó, foi uma ponte ali na região de Toretsky, em que os ucranianos explodiram essa ponte. Eles tinham deixado um monte de explosivo debaixo da ponte, aí foram com um drone lá e detonaram os explosivos, e aí teve uma grande explosão que destruiu a ponte, que ainda estava semi-utilizável. A ponte estava caída, vocês podem ver, mas ainda dava para usar ela, né? Porque ela tá torta, mas, né, ainda está inteira. Então agora ela foi totalmente destruída por esses drones ali na região, né? Aqui é uma outra imagem de um comboio militar russo transportando munição para a linha de frente e que também foi destruído pelos drones ucranianos. Os drones continuam sendo a principal arma nessa guerra, dá para ver aqui os caminhões pegando fogo, a explosão na munição que estava indo para a linha de frente dos russos, né? Também os russos lançaram um assalto de grande escala na região sul, ali em Piatihatsky, né? Piatihatsky é essa região aqui, ó, Piatihatsky está aqui. Os russos tentaram avançar em direção a Lobkov e a Stepov, essa região aqui. Não conseguiram avançar, foi tudo destruído pelos ucranianos, com drones e coisa e tal. Aqui, ó, próximo de Stepov, Lobkov, Malatomarraka e coisa. Cerca de 320 tropas russas, 40 veículos armados, 3 tanques e 10 bugs, né, 10 carrinhos de golfe. Você vê que foi realmente um avanço grande, foi uma tentativa séria dos russos ali. E foi tudo destruído, depois de 2 horas de batalha, 29 veículos e 140 russos foram destruídos. Nenhuma posição ucraniana foi perdida, os russos recuaram, não conseguiram avançar ali, né? Também teve um ataque grande na região de Pichany. Pichany é próximo de Pokrovsky, então se você olhar aqui na região de Pokrovsky, aqui ó, Pichany está nessa região aqui, Pokrovsky está aqui. Pichany, inclusive, já tinha sido tomado pelos russos, os ucranianos retomaram recentemente Pichany, e os russos tentaram novamente avançar por ali, mas mais uma vez foram impedidos pelos ucranianos, foram detidos pelos ucranianos. Em Svatov, aqui nessa região aqui de Luhansk, os russos também tentaram avançar por aqui. Svatov está aqui, ó. Os russos tentaram avançar nessa direção aqui e também foram impedidos pelos ucranianos pela Brigada Azov aqui nessa região, né? Aqui, ó, segundo diz aqui um alerta aqui nos bloggers ucranianos, os russos tentaram avançar sobre a posição lá de Pokrovsky, lá na região de Pichany, e os tanques ficaram presos perto de Selidov, então eles mandaram infantaria, vans e ladas ao invés disso, e de forma previsível foram totalmente destruídos. Mais um assalto falho, ele está falando aqui do assalto em Pichany, né? Bom, falando sobre o Instituto para Estudo da Guerra, a Casa Branca reiterou que os Estados Unidos não vai fazer acordos econômicos com a Rússia até a Rússia acordar com o cessar-fogo, né? Ontem a gente mencionou que os russos ofereceram para comprar aviões Boeing americanos com o dinheiro que está congelado, o dinheiro russo que está congelado nos Estados Unidos, né? E por que isso é sensível? A China recentemente retaliou os Estados Unidos proibindo empresas chinesas de comprar aviões da Boeing. A Boeing é uma grande empresa americana que já estava em dificuldades financeiras. Vocês lembram? A Boeing teve uma série de problemas com o 737 MAX, né? Uma série de acidentes e coisa e tal. Então ela já estava enfrentando alguma dificuldade e seria catastrófico para a Boeing, né, essa retaliação chinesa de proibir a compra de aviões da Boeing pelas empresas chinesas. Isso está em vigor, não sei como é que o Trump vai resolver isso. A Boeing está em sérias preocupações. O Putin aproveitou essa deixa para dizer, não, eu me ofereço para comprar aviões Boeing com o dinheiro russo que está retido nos Estados Unidos. Qual que é o objetivo do Putin nesse caso? É meio que ajudar o Trump, mas principalmente amolecer os acordos comerciais, as sanções comerciais, e a Rússia precisa, porque como eu falei para vocês, os aviões russos estão em estado lastimável, estão em estado de decomposição, a aviação comercial russa, justamente porque eles não conseguem, né, manutenção dos aviões. Então comprar aviões novos seria uma coisa muito boa para a Rússia. E a Rússia já viu que esse dinheiro russo que está no exterior vai ser perdido. Quando chegar ao final da guerra, isso vai virar indenização para a Ucrânia e não vai sair nada disso daí. Então o Putin fez essa oferta para o Trump. A boa notícia que a gente tem aqui é que o Trump recusou essa oferta, falou que não vai fazer nenhum acordo até o Kremlin aceitar o cessar-fogo, né? E o Kremlin diz que aceitou o cessar-fogo, mas o cessar-fogo desde que ele basicamente ganhe tudo, né? Ele leve tudo que ele quer. Ele quer 5 regiões da Ucrânia, quer que a Ucrânia seja demilitarizada, quer que o Zelensky renuncie, enfim, ele quer tudo na Ucrânia. A única alternativa que o Putin dá para o Trump é isso, porque ele acha
que o Trump vai fazer isso para ele. O Trump vai fazer isso para ele? Eu não sei, né? Tem um risco, né? O Trump parece que está cada vez mais pendente para o lado do Putin, mas as coisas não estão tão fáceis assim. Ó. O Trump rejeitou aquela proposta dos ucranianos de comprar mísseis Patriot com 50 bilhões de dólares. O que deixou o Trump numa posição ruim, porque o Trump sempre vendeu para os americanos que a gente não vai dar dinheiro para a Ucrânia, que a Ucrânia está se aproveitando dos Estados Unidos e ganhando dinheiro e coisa e tal. Peraí, a Ucrânia agora quer comprar os mísseis americanos, quer dar dinheiro para os americanos, e aí ele não quer? Que história é essa, né? Porque, lógico, quando a Ucrânia comprasse esses Patriots, isso significa criar empregos nos Estados Unidos, girar a economia americana, ajudar a indústria bélica americana. Então, assim, é uma coisa que não dá para entender, né? E aqui, ó, o Zelensky propôs ainda comprar mísseis por 5,5 milhões de euros por unidade, depois do recente ataque russo em Kryvyi e Sumy, que mataram vários civis e coisa e tal. E o Trump está recusando esse tipo de coisa. Ele está ficando numa posição indefensável, né? Além disso, as negociações do Witkoff acabaram não resultando em nada, né? O Witkoff voltou da Rússia dizendo que a Rússia está pronta para a paz em troca de 5 territórios ucranianos. Porra, não tem como, bicho, não tem nenhuma alternativa disso acontecer, né? A Zelensky falou, olha só, as únicas pessoas na Ucrânia que podem falar sobre territórios da Ucrânia seriam o povo ucraniano, né? Esse negociador americano está agindo fora da competência dele, não tem nenhuma possibilidade. O fato é, o Trump não está acabando com a guerra na Ucrânia, como ele prometeu, ele está, ao contrário, prolongando essa guerra, né? Por que isso? Porque ele prometeu acabar a guerra ucraniana em 24 horas. 3 meses depois, a Rússia lançou uma nova ofensiva em Sumy com um monte de tropas e um monte de civis mortos e não sei o que lá. Ou seja, está piorando a situação, né? O enviado do Trump para a Rússia, negociação, disse que a única maneira que consegue fazer isso é se a Ucrânia se render e entregar tudo que a Rússia quer. Isso não é negociação de paz, isso é rendição, não existe isso, não vai acontecer, né? Enfim, e não tem nenhuma proposta nessa história. Além disso, o Trump disse que está chateado com os eventos do último domingo, não apenas a visita do Zelensky à Inglaterra e à França. É engraçado, né? O Trump parece que se ressente do fato de que o Zelensky é bem recebido na Europa. O Trump, que está brigando com a Europa o tempo todo, ele se ressente do fato de que o Zelensky é bem recebido na Europa. E um oficial do Reino Unido, né, o Zelensky esteve na Inglaterra, conversou com o rei Charles, né, disse que o Trump não gostou do jeito disso e que ele está querendo, ele mandou enviados ontem, a gente falou sobre isso no vídeo de ontem, ele mandou enviados para a Europa ontem para tentar convencer a Europa a não enviar armas para a Ucrânia. E aí que eu falo que é o grande problema do governo Trump. O governo Trump, ele quer ser muito agressivo, brigando com os aliados. Olha só, vamos supor, eu entendo que o Trump está querendo esse troço todo porque ele está preocupado com a guerra com a China e não sei o que lá, ele quer paz no mundo, mas se você quer paz no mundo e você quer se preparar para uma guerra contra a China, a primeira coisa que você tem que tratar bem são seus aliados. Os aliados são o mais importante nessa história. O Trump chegou dando tapa nos aliados todos, brigando com o México, brigando com o Canadá, brigando com a Europa, distribuindo um monte de bofetada. Por quê? Porque ele, de certa forma, culpa esses países por ele ter perdido a eleição de 2020, que o pessoal era contra ele, coisa e tal. Mas, de novo, o passado é passado, meu amigo. Agora você é presidente dos Estados Unidos, tem que olhar para frente, né? E fazer brigar com aliados é a pior política possível. Agora, ele pediu essa ajuda aos aliados, os aliados não deram. Não vamos fazer isso. Que loucura é essa de parar de dar arma para a Ucrânia? Né? Aí, é aquilo que a Europa sabe do risco disso, né? Se a Rússia toma a Ucrânia de fato, o exército russo dobra de tamanho, porque vai ser o exército russo atual mais o exército ucraniano. Vai ter muito mais força para avançar sobre os países bálticos, sobre o resto da Europa. Então não tem esse negócio, a Europa não vai ceder nisso daí. Além disso, no acordo de minerais está parado também, porque o Putin diz que quer que a Ucrânia ceda o controle dos gasodutos da Gazprom na Ucrânia. E a Ucrânia respondeu dizendo que não tem nenhum gasoduto da Gazprom na Ucrânia. Todos os gasodutos que passam pela Ucrânia pertencem à estatal ucraniana, são todos controlados pelo governo ucraniano, não pela Gazprom. A Gazprom é a empresa russa, né? Então, de novo, é o Trump repetindo propaganda russa. O gasoduto da Gazprom. Não tem gasoduto da Gazprom na Ucrânia, né? Aqui, saiu uma reportagem numa revista europeia dizendo que já tem pessoas dentro do governo Trump vendo que esse cessar-fogo não vai acontecer. É mesmo, Sherlock? Não diga Sherlock Holmes. Você descobriu sozinho que não vai ter cessar-fogo nisso daí, né? Aqui, ó. Oficiais do Pentágono recentemente questionaram um aliado sobre envio de armas para a Ucrânia.
E o pessoal disse que não vai ter essa. Não. Foi a Economist, a revista Economist, né? Alguns ajudantes do Trump estão se sentindo chateados com o fato de que a Europa continua dando ajuda para a Ucrânia e coisa e tal. Ou seja, os Estados Unidos não apenas quer parar de ajudar a Ucrânia, mas quer que a Europa pare de ajudar a Ucrânia. Isso não vai acontecer. A Europa não pode fazer isso. Ela sabe que a Ucrânia é a linha defensiva da Europa. E mais do que isso, seria um absurdo. E mais do que isso, eles estão putos com o Trump, porque o Trump está brigando com tudo quanto é aliado, né? Ou seja, dentro dos próprios círculos do Trump já cresce o sentimento de que não vai haver um cessar-fogo na Ucrânia, não vão conseguir esse alvo, né? E a expectativa é que o Trump vai jogar a culpa no Witkoff. O Witkoff, aqui ó, o Dinko está lembrando aqui para a gente esperar a queda do Witkoff, né? O Witkoff, originalmente, o Witkoff era o negociador do Trump para Israel e o Kellogg era para a Ucrânia, né? Só que o Kellogg foi na Ucrânia e deu declarações dizendo que vamos negociar e coisa e tal, mas declarações que foram vistas por Moscou como pró-Ucrânia. Aí Moscou falou que não aceita o Kellogg. Não aceitamos ele. Se falou alguma coisa pró-Ucrânia, eles não aceitam. Aí o Trump botou o Witkoff, que é russo de nascimento, tá? Ele nasceu na Rússia, ele é americano naturalizado, foi para negociar com o Putin, né? E claramente não vai conseguir nada, né? O Witkoff claramente não tem um entendimento da região ali da Rússia e da Ucrânia para conseguir resolver essa coisa. A diferença entre as posições ucranianas e russas é enorme, então não vai ter resultado nisso daí. Os russos continuam fazendo demandas absurdas, mesmo depois de várias rodadas de negociações, e continuam atacando civis, alguma coisa que causa frustração na administração americana. Sim, Trump repara que ele quer ser famoso como um fazedor da paz, né, parar a matança e coisa e tal, mas no final das contas ele está vendo que não vai conseguir chegar nisso, né? No final das contas, o que vai acontecer? O mais provável, isso não vai dar em nada, o Trump vai jogar a culpa no Witkoff e vai seguir em frente, talvez, com uma outra estratégia nessa história, né? E é importante notar também que essa relutância dos Estados Unidos em ajudar a Ucrânia não é nova do Trump, tá? Isso já vinha do Biden. O pessoal ressalta mais uma vez aqui ó, as várias vezes que o Biden sabotou a Ucrânia em 2022 e 2023. Evitou operações para cortar o corredor de terra ali na Crimeia, para levar a Crimeia. A Ucrânia tinha planos de fazer isso em 2022 ainda, quando os russos não tinham ainda preparado tantas defesas. Proibiu os ucranianos de perseguirem os russos que estavam recuando ali em Kherson. Vazou os planos da contraofensiva ucraniana para a Rússia. Enfim, teve uma série de situações em que os Estados Unidos, com o Biden, evitou que os ucranianos conseguissem avançar. Outra coisa terrível foi o Jack Sullivan falando sobre por que levou 2 anos para entregar mísseis ATACMS para a Ucrânia, né? Ele dizendo que não, porque ele tinha medo de não sei o que lá, e aí literalmente os mísseis que foram enviados para a Ucrânia já estavam inspirados em muitos anos, eram mísseis muito velhos que foram enviados para a Ucrânia. E os Estados Unidos já está substituindo o ATACMS pelo PRISM, então os ATACMS já são lixo lá nos Estados Unidos, né? Ou seja, claramente o governo Biden também fez mais ou menos o que o Trump. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente quando o Trump perceber que a única alternativa que ele tem é ajudar a Ucrânia. Outra coisa positiva, o Trump estendeu o estado de emergência americano que impede a entrada de navios russos em portos americanos, né? Ou seja, desde o início da guerra, os Estados Unidos fez esse estado de emergência e ele tem que ser renovado todo ano. E havia, lógico, a esperança dos russos e a expectativa, o medo dos ucranianos que os Estados Unidos voltassem atrás nisso. Recentemente, o Trump reforçou as sanções contra a Rússia, manteve por mais um ano, e agora também o estado de emergência, né? E como a gente já viu, ele também se negou a vender os aviões Boeing para a Rússia, manteve a restrição comercial com a Rússia até ter um cessar-fogo. Bom, algumas notícias pequenas aqui para concluir o vídeo. Um oficial do exército ucraniano ressaltou que o exército ucraniano é um ativo mais valioso para a Europa e para os Estados Unidos do que qualquer terra rara, qualquer mineral que tenha na Ucrânia. A Ucrânia hoje tem a 6ª força militar global, tem mais soldados ativos que a França, a Alemanha, a Itália e a Inglaterra combinadas, somadas todo mundo, a Ucrânia tem mais. A Ucrânia está desenvolvendo um exército mundial, como a gente sabe, a iniciativa de voluntários brasileiros e de outros países, a ideia deles é justamente exercitar esse comando com pessoas que falam línguas diferentes e que têm culturas diferentes, e você conseguir montar esse exército multicultural lá na Ucrânia para ser exatamente esse escudo contra o mundo russo, né?
E por que isso é necessário? Isso é necessário porque a Rússia vai perder essa guerra. E a Rússia perdendo essa guerra, vai haver o caos nas regiões da Rússia. A Europa vai precisar de proteção contra seja lá o que surgir na Rússia depois da queda do Putin, né? Então é muito importante isso. É algo de muito mais valor para os americanos até do que as terras raras no final das contas, né? Bom, chegou uma delegação de negociação ucraniana em Paris para conversa com a coalizão dos bem-intencionados, né? O Yermak, o Shiba e o Merov vão conversar com representantes da França, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. Lembra que os Estados Unidos chegaram ontem querendo que a Europa parasse de ajudar a Ucrânia. Isso já não vai acontecer, a Europa já falou que vai continuar ajudando, mas vamos sentar e negociar, ver o que pode chegar nisso daí, o que os enviados americanos têm para falar, né? E, finalmente, uma última notícia, o Putin se encontrou com uma família de russos que tinham sido sequestrados pelo Hamas e foram devolvidos. E adivinha, eles dizem que a pessoa devia agradecer o Hamas porque foram bem tratados e foram soltos no final. Eu estou falando para você, o Putin está do lado do Hamas. É o eixo do mal, é o Irã, Hamas, Houthis e coisa e tal. E a Rússia, tá? A Rússia está junto nessa história aí, o Putin está junto nessa história. Nada me tira da cabeça que foi justamente o Putin que forçou o ataque do 7 de outubro contra Israel, exatamente para tentar desviar a atenção da guerra na Ucrânia, né? Ele está perdendo a guerra, precisava desviar a atenção da Ucrânia e combinou com o Hamas, combinou com o Irã de fazer esse ataque lá em Israel. Um absurdo, enorme quantidade de mortes, mas para o Putin, né, já não está nem aí para nada. Uma revolução está em movimento. O mundo gira e se aproxima de nós, trazendo a esperança de um novo amanhã. Este símbolo representa a libertação, inovação e as asas da mudança. A liberdade é uma jornada. Junte-se a nós, inscreva-se e faça parte desta revolução transformadora. Nossas conexões moldam o futuro. A revolução digital é a chave para a liberdade de informação. A revolução começa aqui. Revolucione conosco.